O pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos, oficializou nesta sexta-feira Haroldo Medina como vice na chapa. Haroldo é tenente-coronel da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. O repórter Lucas Carvalho traz para a gente detalhes dessa informação. Lucas? Pois é, Celso, Marini, quem nos acompanha, esse anúncio oficial foi feito hoje aqui em São Paulo. Na verdade, Renan Santos concedeu uma coletiva de imprensa para poder trazer detalhes, mas o anúncio mesmo já havia sido feito informalmente num evento que aconteceu na quarta-feira em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Renan Santos estava recebendo uma homenagem do Coronel Medina e disse que sentiu vontade de chamá-lo para compor a chapa e pegou a todos de surpresa. O Renan Santos disse que não havia comunicado ninguém do partido, fez esse anúncio, esse convite, na verdade, e o Coronel Medina, Haroldo Medina, acabou aceitando ali de pronto. O Medina ele tem 62 anos de idade e o Renan tem 42. E hoje o Renan Santos falou que a principal dificuldade dele tem sido realmente entre o público mais velho, o público acima dos 60 anos. Isso pelo fato dele ser mais jovem e pelo fato de que tanto o presidente Lula quanto Flávio Bolsonaro têm uma aceitação maior entre os mais velhos. O presidente Lula, porque dialoga bem com este público, o presidente tem 80 anos de idade, e Flávio Bolsonaro por conta do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ter chamado Medina, alguém mais experiente também, pode ser ali uma estratégia para tentar conseguir os votos também deste eleitorado, dessa parcela aí importante do eleitorado. O Coronel Medina, ele, ao contrário de Renan Santos, já disputou outras eleições. É a primeira vez que Renan disputa um cargo eletivo, mas o pré-candidato a vice de Renan Santos já é um político experiente, pelo menos em disputas eleitorais. Ele nunca chegou a ser eleito, mas ele tem a vida político-partidária bastante ativa, já passou por diversos partidos políticos. O mais recente foi o PL. Ele disse ter ficado ressentido lá no Partido Liberal, explicou os motivos e acabou se interessando pelo Missão, que foi o que é o partido fundado por Renan Santos, que vem do antigo MBL, o Movimento Brasil Livre. Ele disse que enxerga em Renan Santos não a terceira via, mas o único candidato capaz de derrotar essa polarização, e enxerga no Renan também um espírito público milenar. Foi essa expressão que ele disse ao dizer do porquê aceitou a função de vice-presidente nessa chapa. É importante destacar que até semana passada o Coronel Medina ele era anunciado pelo Missão como pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, mas o cenário acabou mudando quando Renan Santos decidiu convidá-lo espontaneamente, de acordo com o pré-candidato a presidente, para compor a chapa com ele. Hoje, Renan Santos deixou claro quais serão ali os pontos principais desta pré-campanha, da campanha aí, caso eleito, quais serão ali as prioridades do governo. Renan Santos tem adotado um discurso de que fará uma política forte na segurança pública, no combate às facções criminosas, dizendo inclusive que se espelha bastante no modelo adotado em El Salvador pelo presidente Bukele, sobretudo no que diz respeito à construção de presídios de segurança máxima. Então, Renan Santos tem utilizado Bukele como um dos exemplos para poder justificar quais serão as principais políticas do governo dele. No evento de hoje, aqui em São Paulo, além de Renan Santos, além de Haroldo, que é o pré-candidato a vice, Haroldo Medina, esteve presente também Kim Kataguiri, que é deputado federal por São Paulo e retirou a pré-candidatura dele ao governo do estado para poder disputar a reeleição, mas com o olho já atento num eventual mandato de Renan Santos. Isso porque Renan Santos afirmou que, se for eleito presidente da República, Kim Kataguiri vai ser ministro de Estado, vai ser o ministro que vai conduzir as reformas do Estado. Então,
Kim Kataguiri falou a respeito disso, né? Disse que abandonou a ideia de ser candidato ao governo de São Paulo por considerar que Renan Santos tem altíssimas chances de ser eleito presidente da República e de que vai precisar de alguém no seu ministério, de alguém com a experiência que Kim afirma ter. Tanto que Renan Santos disse que Kim Kataguiri foi o primeiro ministro de Estado anunciado antes mesmo do início do pleito eleitoral ali propriamente dito. Então, Renan Santos se torna agora o terceiro pré-candidato a anunciar o vice. Nós tivemos já o presidente Lula, que já disse que Geraldo Alckmin vai repetir a dobradinha com ele. Recentemente, Ronaldo Caiado anunciou que Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, vai estar na chapa como pré-candidato a vice-presidente da República. E agora Renan Santos anunciando o tenente-coronel da reserva da Brigada Militar no Rio Grande do Sul como pré-candidato a vice-presidente. Vamos ouvir agora então as palavras de Renan Santos e do agora candidato, ou pré-candidato a vice-presidente, Haroldo Medina. Meu maior problema é um problema de validação, se fosse falar em termos meramente eleitorais, validação e aceite por parte das pessoas mais velhas, dado que eu sou um pré-candidato mais jovem e que desafia, em grande medida, os dois ídolos das pessoas mais velhas. O Lula, ele vai muito bem entre as pessoas com mais de 60 anos, e o Flávio Bolsonaro vai por causa do pai também, com as pessoas de 50 anos para cima. E o recado que está dado nisso é como se eu fosse um jovem desafiante junto aos ídolos dessas figuras. Então, uma figura como o do Haroldo é muito importante para mostrar que as pessoas mais velhas não precisam ficar presas a essa dicotomia. Os mais jovens, como a pesquisa Atlas mostrou, não estão presos. A dicotomia e a tal da polarização, quem quebrou fomos nós entre os mais jovens. E isso precisa ficar muito claro. O Renan não é a terceira via. O Renan, para mim, é o único caminho a ser seguido. Eu fui me decepcionando. E aí, em 2024, ainda concorri lá a vereador em Porto Alegre pelo PL, fui boicotado, o pessoal não me botou na televisão, talvez por eu ser um homem independente, né? Não me guio aí por vaidades, muito menos por aspirar a algum benefício pela candidatura. Então, naturalmente, com um investimento mínimo lá do PL, mais uma decepção de novo. É só olhar a lista ali do que foi investido nos candidatos a vereador, vai ver que eu estou lá no fim da fila. Ranier Bragon está de volta aqui com a gente. Ranier, ao anunciar um tenente-coronel da reserva da Brigada Militar como vice, Renan tenta alcançar um público diferente. Renan Santos tem uma aceitação muito grande entre os jovens, especialmente pela atuação nas redes sociais, né? Mas sabe que precisa abrir este leque. Por isso, agora tenta atrair eleitores mais velhos. Ele está de olho no item segurança. É isso, Celso. São esses dois grandes motivos aí que foram apresentados pelo candidato, pelo Missão, que é o mais novo partido aí dessa sopa de letrinhas partidárias que a gente tem no Brasil. Se não me engano, 30 partidos ou um número próximo disso. O Missão, ele foi recém-lançado, lançou o Renan Santos, que também é muito desconhecido ainda pela grande população, pela maioria do eleitorado, mas ele tem uma atuação, assim como o MBL como um todo, tem uma atuação muito robusta nas redes sociais. O Kim Kataguiri também, um jovem deputado federal ali, que tem já uma atuação muito mais expressiva ali, é mais conhecido desde lá dos tempos do impeachment da Dilma Rousseff. Então, ele busca essas duas coisas. Um candidato mais velho, já que ele tem 42 anos, Haroldo Medina tem 62, e um candidato que é um militar. Ele falou, eu procurava alguém mais velho e um militar. Então achou essas duas características aí no Haroldo Medina, que não é também longe de ser um nome conhecido ali, até no Rio Grande do Sul é um nome relativamente desconhecido. Mas ele tende a ajudar, talvez, aí, na visão do Missão e do Renan Santos, a tentar expandir aí a penetração do candidato para fora dessa bolha. O Renan Santos é um candidato que ele
que ele está ali também embolado, ali naquele bolo de candidatos que vêm mais abaixo, que estão na terceira via, que estão bem abaixo de Lula e Flávio Bolsonaro, mas em algumas pesquisas, Celso, ele tem se destacado para além de políticos para lá de tradicionais. Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, que já foi senador, já foi deputado federal, já foi candidato a presidente da República, Romeu Zema, que governou Minas Gerais por 2 mandatos, e até outros aí que não se lançaram ainda oficialmente, mas que estão com os nomes colocados, como o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e o ex-deputado federal, ex-governador e ex-senador Aécio Neves. Então, Renan Santos, por exemplo, na pesquisa mais recente da Atlas Intel, ele aparece ali numericamente à frente de todos esses. Numa terceira posição, relativamente, obviamente, muito mais abaixo do que Lula e Flávio Bolsonaro, mas à frente de todos esses. Ressalvando que a Atlas Intel é o único instituto de pesquisa que faz a pesquisa exclusivamente por meios online, pela internet. E, repetindo, a internet é um campo aí que o Missão, o Renan Santos, tem uma atuação muito grande. O Renan Santos aí, ele publica vídeos quase que diariamente em todas as redes sociais, nas plataformas. Então, tem um alcance aí, como ele disse nessa declaração que a gente viu agora há pouco, ele tem um alcance muito grande entre os jovens, né? Então, está tentando essa missão aí, procurou o nome do próprio partido, até porque não tem nenhuma perspectiva do Missão fazer coligação com qualquer outro partido. Então, acabou fazendo esse lançamento, justamente, Celso, repetindo por esses 2 motivos aí que você destacou. Um candidato mais velho e um candidato militar ali que possa auxiliá-lo nessa questão da segurança, que é uma questão que o bolsonarismo também tem como bandeira número 1 e é uma das grandes preocupações do brasileiro, segundo as pesquisas eleitorais, Celso. Anier, só continuando nessa sua linha de análise, né? Muita gente tem falado, como você já destacou, sobre os candidatos Ronaldo Caiado e Romeu Zema, que são nomes mais conhecidos da direita e que vão disputar as eleições como alternativa ao nome de Flávio Bolsonaro, mas é importante também a gente colocar o nome de Renan nessas discussões, porque em várias pesquisas ele aparece à frente de Caiado, à frente de Zema. Em alguns casos, o número de eleitores que dizem que votariam em Caiado ou Zema, somados, não chegam ao número de candidatos que dizem que votariam em Renan Santos. Agora, apesar de ser mais jovem, não ter tido cargos anteriores na política, Renan Santos vem conquistando esse espaço e traz com ele esse desafio da rede social, até mesmo porque o partido é novo, como você muito bem destacou, e não vai ter tempo de TV, né? Não tem coligação suficiente para ter tempo de TV suficiente para concorrer com Caiado, com Zema, com Flávio Bolsonaro, no quesito propaganda eleitoral. Então, ele vai precisar usar esse ativo que ele já domina muito bem, que são as redes sociais. É isso, o Renan Santos, Marina, ele está correndo ali na raia da direita, mas com muitas críticas ao bolsonarismo, a Flávio Bolsonaro, e ele tenta repetir um fenômeno que aí sim Jair Bolsonaro fez lá em 2018, que foi exatamente esse, um candidato num partido praticamente nanico, irrisório à época, que era o extinto PSL, e sem coligações, sem propaganda de TV, não fizeram nem propaganda. A propaganda de TV do primeiro turno de Jair Bolsonaro em 2018 era uma coisa minúscula e muito amadora. Então, o que moveu a candidatura lá em 2018 foi justamente a penetração na internet, redes sociais. Renan Santos tenta repetir esse fenômeno aí, justamente, curiosamente, como também na raia da direita, mas como uma contraponto, uma oposição ao bolsonarismo, a Flávio Bolsonaro, que por hora ainda lidera, pega esse bastião da direita. Mas eu queria destacar um ponto também, Marina, que é interessante nessa corrida presidencial, que são os 3 vices anunciados até agora. Eles demonstram também uma grande falta de opção desses partidos, porque não eram, assim, os vices dos sonhos de nenhum dos 3. Lula, por exemplo, ele elogia muito Geraldo Alckmin, que é um ex-tucano, que ajudou ali em 2022 a fazer aquela frente ampla contra a reeleição de Jair Bolsonaro, mas o PT queria um nome para que pudesse ampliar, que pudesse caminhar para fora do espectro da esquerda, da centro-esquerda,
para justamente fazer novamente, tentar reeditar essa frente ampla. Queria trazer um partido ali do centro, do centrão, e isso não se mostrou viável, em especial o MDB. O MDB era um dos partidos cogitados. Isso não se mostrou viável, acabou sendo a única opção reeditar a chapa lá de 2022 com Geraldo Alckmin. Ronaldo Caiado também do PSD, quando foi lançado, havia uma expectativa ali de que o Gilberto Kassab, o presidente do PSD, uma das raposas aí da política nacional, pudesse alinhavar ali um acordo também com partidos, grandes partidos do centrão. União Brasil, PP, Republicanos, nada disso deu certo também, restou a opção caseira, que foi o próprio Gilberto Kassab. E agora o Renan Santos também, como a gente comentou agora há pouco, Missão não tem perspectiva nenhuma de fazer nenhuma aliança com outro partido, então o Renan Santos foi procurar ali no próprio partido, encontrou aí no Haroldo Medina essas duas características que ele disse que estava procurando, pessoa mais velha do meio militar, que pudesse representar ali ajudá-lo ali nas questões de segurança pública, que ele diz não dominar muito, não ser a sua especialidade. Além desses três, Marina, outros partidos também vão anunciar os vices aí nas próximas semanas, muito possivelmente, né? Mas também, pelo menos nessa terceira via, há uma tendência aí também de não haver muitas opções ali naqueles partidos, e temos o Flávio Bolsonaro, o principal candidato por hora da oposição, que está anunciando aí que a sua vice vai ser uma mulher, para tentar furar aí o bloqueio, a dificuldade que o bolsonarismo tem no público feminino, e uma das cotadas é a Daniela Marques, que está afiliada ao Republicanos, mas mesmo assim é uma dificuldade ali de uma coligação, pelo menos por hora, entre PL e o Republicanos. Mas um dado interessante é esse, né? Uma dificuldade aí desses partidos, incluindo candidatos aí que estão na raia ali dos favoritos, de achar partidos para se coligar, de ampliar as suas chapas. Estão escolhendo aí, estão escolhendo ficar ali internamente mesmo nos próprios partidos. A gente vai voltar ainda a falar sobre essa disputa à presidência da República. Obrigada, Ranier, por enquanto. Daqui a pouco a gente te chama.